Muito bom dia, pessoal. Novamente aqui de São João, no distrito de São João Batista, de São Roque de Minas, é o São João da Serra da Canastra. Para a segunda oitiva de hoje, nós vamos ouvir o Frank Slay, que trabalhou um pequeno período de operador numa máquina do Ricardo Beleza, que ele foi citado lá na oitiva nossa, nessa CPI nossa, ele foi citado algumas vezes, que era o operador dessa máquina que o Beleza adquiriu, colocou na prefeitura, que era o nome da mãe dele, enfim. E eu gostaria de agradecer já de primeira mão a presença, a disponibilidade do Frank Slay, que nós combinamos no telefone, né, Frank Slay? Ele falou que podia vir, que ele prestava o depoimento para nós, a colaboração dele, que é muito importante para essa CPI. Nós sabemos que é um funcionário operador de máquina que cumpria ordens e cumpre hoje, normalmente, para o patrão dele, mas que alguma coisa que puder passar de informação e esclarecer vai colaborar muito. Passo para as informações iniciais para a doutora Maristela, relatora da comissão. Bom dia, professor Frank, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui em mais uma oitiva da CPI 02/2023 e como relatora, professor Frank, eu tenho que deixar claro aqui a condição em que o senhor está sendo ouvido, na condição de testemunha. E a testemunha é numa CPI, então o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Nesse sentido, como testemunha, o senhor presta o compromisso de dizer a verdade do que souber ou que lhe for perguntado, sendo advertido das penas de falso testemunho, conforme o artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial em juízo arbitral, pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, nessa condição, senhor Frank, já tem a obrigação de dizer a verdade, a não ser que isso possa trazer algum prejuízo criminal para o senhor, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E nesse sentido, se for feita alguma pergunta que possa trazer algum problema criminal para o senhor pode alegar o direito ao silêncio. Então, passo aqui a palavra ao presidente para dar andamento aos trabalhos. Frank Slay, a primeira pergunta, o senhor foi ouvido lá no inquérito da Polícia Civil sobre essa operação Orímetro na prefeitura? Sim. O senhor foi ouvido na condição de testemunha ou de indiciado? Testemunha. De testemunha. O que causou esse convite lá? Por que o senhor foi ouvido lá nesse inquérito da Polícia Civil? Foi devido à operação, Orímetro. Estava investigando. O senhor era operador de máquina? Operador de máquina. De qual máquina que o senhor operava e de quem que ela era? Uma retroescavadeira, e até então do Beleza, Do Beleza, Ricardo Beleza. O senhor tratava o serviço sempre com Beleza? Isso. O senhor teve contato alguma vez com a mãe dele, alguma coisa? Nem conheço. Nem conhece. Certo. O senhor trabalhou quanto tempo Beleza? Foi um mês e pouquinho, um mês e meio, que seja 2. Uns 2 meses no máximo, entre um mês e 2 meses. O senhor lembra mais ou menos a época? Foi mediados de fim de novembro para dezembro. Tá, é mais ou menos novembro e dezembro de 2022. Do ano passado. Tá. O senhor fazia serviços gerais com essa máquina? Quem coordenava, quem indicava para onde que essa máquina ia? Beleza. Ele falava, hoje Isso. você vai para tal lugar? Essa máquina ia rodando para os lugares ou era transportada? Na época que eu estava lá, ela foi transportada uma vez só. O resto eu saía De caminhão ou de prancha? A prancha da prefeitura. Isso. E o senhor fez serviço para alguma pessoa particular nessa época, assim, sem ser escoamento de água de estrada, teve algum serviço em alguma fazenda? Teve uma regularização de uma estrada, tirando as águas de chuva, Certo. de dentro dela, só, que eu me lembro. Serviço normal de estrada? Não, dentro pra fazenda, Pois mas no galho da fazenda escoando a água. Isso. Dando manutenção na estrada, fazendo os enxurros. Isso. Tá, e quem que abastecia essa máquina para o senhor? Até então, o que eu sabia era o Beleza, às vezes levava um galão de óleo, diesel, de óleo, e às vezes o comboio. Comboio da prefeitura. Isso. Certo, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Contato, o senhor já falou que nunca teve com a mãe dele. Não.
O senhor assinava as partes diárias ou era o Beleza que fazia essas anotações? Na verdade, eu tirava o orinto, né? E mandava para ele. Depois, fim de mês, que eu não tenho muita lembrança, ou fim de semana, eu ia no almoxarifado assinar. Tá, mas aí eu passava o portafolho, então você ia lá eu assinar. mandava para ele, aí eu já não sei o que ele fazia. Você só assinava para ele. Tá, que outra pergunta? Eu não anotei as perguntas, hoje achei que estava tudo fácil. Você tem alguma para fazer? Quem que chamou o senhor para trabalhar nessa máquina? Foi o seu Beleza ou foi o Luciano Carequinho? Não, essa máquina o Daniel vendeu para ele, né? E como ele estava... Daniel é o seu patrão hoje, e já era antes. Isso. Então você já operava essa máquina antes? Mas quem chamou, então por conta disso, quem chamou o senhor para continuar trabalhando lá foi o seu Beleza? Isso, aí o Beleza estava sem operador e me perguntou, você quer trabalhar uns dias para mim até o Daniel adquirir outra? Eu falei, não, vou, porque eu ia ficar parado, né? A gente precisa tratar dos fiotes. Aí eu peguei e fui trabalhar para ele. Em nenhum momento o senhor teve contato com uma pessoa chamada Luciano Carequinho? Não. O senhor não sabe nem quem é? Não, saber eu sei, mas eu não tenho... Mas então a máquina era do Beleza, da mãe dele, que ele falava, mas era dele. Ele que mandava tudo, ele que designava tudo. O Luciano nunca deu ordem para você com essa máquina? O Carequinho? É. Não, nem nunca vi ele na época que eu estava lá. E quando a máquina dava parada por alguma coisa de chuva, ela continuava ligada? Sim. E quem dava essa ordem para o senhor manter essa máquina ligada mesmo quando ela estava parada por algum outro problema? Beleza. Ele falava para deixar ligado. Uhum. E o Beleza, o senhor tinha contato com ele, era mais pelo WhatsApp ou ele ia também lá na frente, no campo de trabalho? Frente de serviço de manhã, hora do almoço, à tarde. Só ele. Não teve outro fiscal na época. Só ele mesmo. Não de Michele, se teve algum contato com Michele. Frank, eu vou pôr um áudio aqui e você vai ouvir ele, você vai me falar, porque nós temos dúvidas se essa voz é sua, que o Beleza conversou. Eu vou iniciar aqui. Tranquilo, então. E se chegar alguém e perguntar o que eu falo, patrão, o que é o argumento para mim, já ir ciente, que às vezes nego chega, você é feito, você é particular, Essa voz é de quem? E você perguntou nesse áudio, espera, tem a outra parte. Você perguntou nesse áudio para quem? Pro Beleza. Para o Beleza. E essa voz é de quem? Aí amanhã a hora que... Pode tirar uma foto agora, deixa ele ligado, noite inteira. Aí amanhã a hora que nós for pegar ela, tira outra foto e deixa rodar. É ele falando para deixar ligado, tirar a foto do orinto e deixar rodar ligado para contar a hora parado. Justo. Era a ordem dele. Ordem dele. Deu para mim sem mais. Você sabe me falar, quando eu estava prestando serviço, ele mandava o senhor ir para as fazendas. Essas fazendas, assim, o senhor sabia se estava fazendo um serviço, era para a prefeitura ou se era particular? Os que eu fiz, porque eu fiquei pouco tempo, né? Como chovia muitas vezes, nem ia trabalhar. Era principal. Tipo, fui para a principal da Genita, fui para a principal da Antinha. Acudinho encravador. Isso, justamente. Ele não estava tendo jeito de escoar a soja mesmo. Mas aí o senhor sabe informar se o senhor estava lá prestando serviço, era para a prefeitura ou era para o fazendeiro, para algum fazendeiro em particular? Aí eu penso que seja para a prefeitura, que é a principal. Estrada principal. Certo. Você tem alguma coisa que você pode colaborar mais? Alguma coisa que te deixava em dúvida, assim, falar, esse trem está estranho demais. Ele falou para você, quando você foi trabalhar, que a máquina era para trabalhar para ele, para a prefeitura, ou para trabalhar para o Luciano? Que você ia trabalhar para o Luciano. Eu ia trabalhar para ele e a máquina para a prefeitura. Então, o que acontecia lá no caso, o Luciano não tinha nada a ver com aquela máquina. Que eu me lembro, eu nem nunca ouvi falar o nome dele lá dentro, para mim. Uhum. E o senhor sabe que, quando contratou, o senhor ficou sabendo que o Farley, que era o secretário na época, não é isso, de Agricultura, ou o senhor não teve nem contato com ele? Não tive contato, mas era ele.
Pois é, que na época estava chovendo muito. Meu contato era com Beleza. Com Beleza. Com Beleza. Você sabe se tinha alguém lá do gabinete do prefeito que o Beleza passava as informações para o Germano Afonso, Não, ou para o prefeito? Conhece tudo. E não sabe também, assim, que forma que foi colocado, se foi o prefeito que pediu para... Não sabe nada. Mas agora chovendo, estava chovendo muito na época. Estava trabalhando pouco, rodando pouco. Chuva, assim, dá trabalhar 3, 4 dias, eles choviam. Parava uma semana, esperava. Mas mesmo chovendo, a máquina ficava ligada? Não, aí eu não tinha convivimento, que eu ficava vinha para a cidade. Aí eu não sei. Mas quando estava parado lá no campo, continuava ligado? Se eu estivesse lá, estava ligado. Já sabe informar se tinha 2 orímetros para marcar na mesma máquina? Um só. Eu, por mim, doutora Kelly, está satisfeito, doutor Igor. Gente, nós agradecemos muito, muito mesmo o Frank Slay aqui por ter colaborado conosco. É uma pessoa de bem, você vê que é uma pessoa... Desculpa. Em algum momento o senhor viu o senhor Beleza combinando com o fazendeiro algum pagamento? Não. Então, como eu estava dizendo, a gente agradece muito, a gente vê que é uma pessoa de bem, que cumpria ordens lá e que fazia o serviço de acordo com o tempo. Estava sem chuva, trabalhava, com chuva, não trabalhava, mas que prestou importantes informações para essa comissão, para a gente trazer o que é mais importante, é o esclarecimento dos fatos. Agradeço imensamente ao Frank Slay, agradeço a relatora, a doutora Maristela Dutra, agradeço ao Alexandre César, que está dando cobertura aqui, registrando essa nossa oitiva, a doutora Kelly, o doutor Igor, os jurídicos aqui da Câmara que nos acompanharam, e com a graça de Deus encerramos mais essa manhã de oitiva, direto aqui do São João, na Serra da Canastra, no distrito de São Roque de Minas. Um bom dia a todos e muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.